Oi pessoal, Ahn, tudo bem com vocês? Vou estar contando hoje sobre o meu lado das transfusões de sangue, contar como é que funciona, é, como de fato funcionam as transfusões de sangue. Meu nome é Letícia, eu tenho 27 anos e em 2018 eu tive uma leucemia aguda do tipo M3. Eu estava fazendo missões em Betânia, no Piauí. Precisei viajar de avião para chegar em casa, em Brasília, onde a minha família mora. E nessa eu viajei durante o dia, né? Eu precisei viajar à cidade mais próxima para poder pegar um avião. Então eu viajei 3 horas de carro e foram 5 horas de voo. Eu tive 2 conexões. Então quando eu cheguei em Brasília, na noite que eu cheguei, eu precisei de 15 transfusões de sangue. As minhas veias, elas são de difícil acesso. Eu usei corticoide durante muitos anos e isso acabou prejudicando um pouco as minhas veias. E eu também estava num estado lastimável, assim, eu não tinha estrutura de circulação sanguínea. Né? Eu fiz um exame, um hemograma, em uma cidade perto de Betânia. Eu tava com uma hemoglobina de 4, o normal é 12. Então assim, então eu não tinha, minhas veias estavam, pegar acesso pra mim tava sendo horrível. Então eu tinha estados de semiconsciência, eu dormia, eu acordava, eu dormia, eu acordava. Então eles estavam manipulando, tipo, né, tentando acesso e acesso e acesso. Conseguiram um acesso em mim, mas logo ele foi perdido. E nesse momento também chegou o pessoal do banco de sangue e eles precisavam de uma amostra de sangue antes de pegar o acesso para transfundir as bolsas, né? E aí já começa a minha ilusão, porque assim, na minha mente, quando uma pessoa, sei lá, sofre um acidente de carro, não tem identificação, não tem nada, chega no hospital, a pessoa vai lá, tá precisando de sangue, óbvio, né? Tá precisando de sangue, já desce logo um O negativo. Por que que o O negativo? Porque não vai ter nem a aglutinina e nem a... Esqueci o nome da outra proteína, mas o O negativo é porque ele não vai ter as duas substâncias que pode gerar reação transfusional no paciente. Então, normalmente, pelo menos era assim que eu pensava na faculdade, quando não se sabe o tipo sanguíneo do paciente, ele precisa transfundir, então desce um O negativo. Então eu tava lá nesse estado de semiconsciência, ninguém conseguia pegar o meu acesso, tinha conseguido pegar um acesso, na verdade, que eu já tava no soro, enfim, mas precisava ainda de tirar uma amostra do meu sangue. E aí eu tava nesse meu estado de semiconsciência, falando com as meninas do banco de sangue. Eu falei, mas eu sei o meu tipo sanguíneo, eu sou AB positivo, né? Então, assim, não precisa fazer tipagem sanguínea, porque elas falavam que elas precisavam do meu sangue para fazer tipagem sanguínea. Eu falei, você não precisa, eu sou AB positivo. Pega logo essas bolsas de sangue e me dá. Tipo, que eu já tinha um acesso, né? Mas elas, não, a gente precisa do seu tipo sanguíneo. Enfim, não sei o que deu. Eu tive um acesso, pegaram um acesso na minha jugular. Então, conseguia, inclusive, repuxar o sangue, né? Então, eram feitos os exames de sangue pelo sangue da minha jugular. Tanto introduziam medicamentos, quanto as bolsas de sangue eram feitas pela minha jugular. E nessa noite, madrugada, eu fiz 15 transfusões de sangue, hemácias, plaquetas, fator 8,
enfim, todos os tipos de bolsa foi transfundido em mim nessa madrugada, né? De manhã, logo pela manhã, por volta de 9 horas da manhã, eu tive uma reação transfusional. Eu me tremia inteira e a sensação era que eu ia morrer. Eu tinha muito frio, fiquei com muito, muito, muito frio. E eu não sabia direito o que estava acontecendo, porque ninguém tinha me falado o que tinha dado nos meus exames, o que eu tinha. Enfim, foi uma confusão. E eu me tremia inteira, nada me esquentava, eles jogando cobertor em mim, um em cima do outro, já tinham me dado antitérmico, já tinham me dado de antialérgico. E eu me tremia, batia o dente, assim, de muito frio, muito frio. E o meu coração parecia que ia saltar, assim, batia muito forte. E nossa, eu vou morrer. Então, a partir depois dessa reação, as minhas transfusões, como eu disse, o total, eu não sei se, enfim, no total de todo o tratamento, eu precisei de 109 bolsas de sangue. Foram muitas transfusões, porque a vida de uma hemácia, né, ela dura 5 dias, mais ou menos. E a de doação, ela dura ainda menos. Então, eu não tava produzindo, né, eu não tava, meu sistema sanguíneo não tava funcionando, então eu tinha que fazer transfusões constantemente. Depois dessa reação transfusional, eu tive mais uma reação. Não nessa internação, porque, assim, eu fui internada, né? Eu tava com 97% de blastos no meu sangue. Então, eu tive a quimioterapia de impacto, onde eu fiz quimioterapia um dia sim, um dia não. Essa internação durou 27 dias. Depois eu fui pra casa, fui liberada. Fiquei mais ou menos 15 dias sem nenhum tratamento e depois eu fui fazer quimioterapia de consolidação, que foram 4 ciclos de quimioterapia com 5 dias consecutivos em cada. Então, em cada ciclo, que foi mais ou menos 1 por mês, eu tive uma internação. Então, eu também, porque nessas idas, nesses ciclos de quimioterapia, também matava todas as células. Inclusive, eu precisei de transfusão nessas internações. Então, ao todo, foram 109 transfusões de sangue. E outra questão também, esse sangue que eles recolhiam antes da transfusão, ele tinha validade de 2 dias. 2 dias. Então, assim, se eu precisasse de uma transfusão nesse intervalo de 2 dias, eles faziam não só a tipagem sanguínea de novo, como a fenotipagem, que são exames imunológicos para saber que tipo de anticorpo você está produzindo. Então, eles pegavam um pouquinho do meu sangue e misturavam com um pouquinho do sangue da bolsa que ia ser transfundida em mim, para saber se eu teria alguma reação mais forte. Então, não era só para a tipagem sanguínea que eles tiravam o meu sangue. Então, a cada 2 dias, se eu fosse precisar de uma transfusão de sangue, era tirado antes um pouquinho do meu sangue. Sempre, todas as vezes, sem exceção. Então, assim, isso desconstruiu muita coisa que eu não imaginava que fosse dessa forma. Às vezes me deixava um pouco irritada, porque eu tinha essa dificuldade com as veias, então era um processo muito doloroso. Mas eu entendo hoje que tudo era parte para um bem maior, né? Assim, as doações de sangue são muito seguras. Eu tinha muito medo, eu tinha um pouco de preconceito de ter algum problema, de pegar a doença de alguém.
Enfim, passava muita coisa na minha cabeça. Mas é muito seguro. Outra questão também, as bolsas é um pouco dolorido quando elas estão entrando, porque as hemácias, principalmente as bolsas de hemácias, elas são grandes. Precisa inclusive de um acesso de número no mínimo 24 para poder passar para poder passar essas hemácias. Então dói um pouco, fica um pouco dolorido. As bolsas precisam estar gelado, então quando elas estão entrando você sente frio. É muito comum você sentir muito frio porque elas entram geladas. As funcionárias que vão transfundir essa bolsa em você, elas deixam assim, né, voltar a temperatura ambiente, mas não tão ambiente assim. Então quando tá introduzindo no seu corpo, você sente bastante frio. Então é um pouco incômodo. E uma bolsa assim depende muito de você, como que ela tá correndo, né? Tá entrando em você, então é cerca de 2 horas mais ou menos uma transfusão de sangue. Eu tinha muita sonolência, eu sempre dormia assim no processo. E, enfim, eu acho que são tudo isso que envolve esse mundo das transfusões de sangue. Assim, a falta, né? Porque o que leva oxigênio ao cérebro é o sangue, são as hemácias, então, que transportam oxigênio. Então, eu tinha muita dor de cabeça, muita falta de ar, muita indisposição. Quando a minha hemoglobina, a minha hemácia estava muito baixa, o desconforto era enorme. Então, quando eu terminava essas transfusões de sangue, quando eu tinha cerca de meia hora, eu já parecia outra pessoa. Enfim, eu sou muito grata a todos os meus doadores. Eu tive 88 doadores. Como eu disse antes, eu sou AB positivo, então a maioria do sangue que era doado ia diretamente para mim. Já no finalzinho assim do tratamento, eles preferiam fazer a transfusão do AB positivo mesmo, para que eu não tivesse outra reação transfusional, porque cada vez mais eu fui ficando mais sensível. Mas enfim, deu tudo certo. Eu sou eternamente grata a todos os meus doadores. As primeiras doações foram feitas pela Hemoclínica, então toda bolsa de sangue elas vinham com um recadinho que os meus doadores escreviam para mim. Isso me deixava muito feliz, foi muito importante para minha recuperação. E enfim, gente, realmente, doando sangue você tá doando vida. Eu não tinha consciência disso quando eu tava na faculdade, eu não tinha consciência de que era tão importante assim. Eu achava legal, é uma das minhas matérias favoritas, mas assim, eu não tinha dimensão da importância e de como realmente funcionava, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode me procurar. Não sei se eu fui clara em todas as coisas. Mas é isso, gente. Tô à disposição para tirar qualquer dúvida.